Lucas, capítulo de número 21, verso de número 29 em diante. A palavra do nosso Deus nos diz: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede, a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, e agora Te suplicamos, ó Pai, para que fale o nosso coração. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, para que nos dê entendimento, e possamos ter a Tua palavra aplicada na nossa vida. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Esse texto nos traz para exatamente um momento de oração. Esse texto nos leva a entender a necessidade de orarmos nos dias atuais. O texto fala de um alerta que Jesus dá aos seus discípulos, dá às suas ovelhas, para que estivessem sempre atentos, sendo vigilantes, esperando a consumação dos séculos, para que não fossem pegos então ali de surpresa, para que não fossem surpreendidos em algo que não engrandecesse, glorificasse a Deus. O texto é exatamente a conclusão do ensino de Jesus a respeito de sinais que antecederiam, sinais que iriam anteceder a vinda, a consumação dos séculos. E depois de falar então desses sinais, no verso 25 em diante, por exemplo, você vê isso, 21, 25, haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então ele coloca aí sinais que deixariam claro: estamos chegando nos últimos dias dos últimos dias. Estamos chegando no limiar do tempo, no tempo que antecede a vinda, ou já no dia da vinda do Senhor. E Jesus Cristo diz que esses sinais eles iriam acontecer para aquela geração. Que geração é essa? Como entender esse texto? Por conta de não ter entendido de maneira correta o que Jesus colocou aqui, muitos daqueles que estavam com Cristo entenderam que antes mesmo deles morrerem, a volta de Cristo se daria. A consumação do século era algo eminente, não apenas próximo. Era algo que já estava à porta, não apenas próximo. Geração nem sempre significa geração.
A minha geração, meu pai, eu, os meus irmãos, depois os meus filhos. Mas geração pode ser entendida como as eras que nós percebemos na Escritura. Então nós temos a primeira geração, a geração que aguardou a chegada do Messias. A geração que vai então de Adão até a vinda de Cristo. Uma geração. E a outra geração é exatamente a geração dos últimos dias. Temos a geração dos primeiros dias, e os primeiros dias são todos os dias que existiram antes da vinda de Cristo. E agora estamos na segunda geração, a geração dos últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados quando? Quando a vinda de Cristo se deu. Vivemos já, em certo sentido, exatamente dentro desta geração. Somos da mesma geração do apóstolo Paulo, somos da mesma geração dos evangelistas, somos da mesma geração que nasceu então com a vinda do Messias. E é nesse sentido então que nós devemos entender que esses sinais vão acontecer dentro da nossa geração. E olhando então para o texto dessa maneira, nós precisamos nos atentar ao que Jesus concluiu então aqui. Porque isso tem a ver com Lucas, quando ele escreveu, isso tinha a ver com as igrejas que nasceram após o Pentecostes, e isso tem a ver comigo e com você. A geração daqueles que aguardam a vinda, a volta do Messias para consumar todas as coisas, para trazer a consumação dos séculos. E assim como eles, nós também devemos nos atentar ao que Cristo ensina aqui a respeito da vigilância, aguardando a consumação do século. E os últimos dias são marcados com sinais, com situações que muitas delas nós já podemos pensar que convivemos com elas. Não só podemos pensar isso quando de repente vimos uma notícia de catástrofe, não é? Como por exemplo, na época de 11 de setembro de 2001. É o fim do mundo. Tsunami. Sinais estão acontecendo. O amor está se esfriando. As pessoas amam mais o seu próprio ventre do que o próximo. Então há vários sinais que já acontecem, e sinais esses que vão ainda se agigantar à medida que nos aproximamos e se torna eminente a volta do Messias. Mas o fato é, nós já fazemos parte dessa geração. E se já fazemos parte dessa geração, o que Cristo traz aqui vale para mim, vale para você, como valeu então para aqueles a quem Ele proferiu essa mensagem. E a mensagem então aqui é de viver preparados, porque a situação então da volta de Cristo é algo que pode se dar de maneira repentina. E aí, o pedido de cautela, o sobreaviso de Cristo é necessário para mim e para você. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as tribulações, de todas as situações adversas que virão, que aumentarão à medida que nos aproximamos da volta do Messias. É claro que a maior preparação para aguardar a volta do Messias, querido, é entregar o nosso coração a Ele como nosso Senhor e Salvador. A maior preparação que eu e você temos que viver, temos que realizar
aguardando o Messias, é exatamente entregar a nossa vida a Ele, entendendo que nós não somos nada, não podemos nada, e que se não for a graça dele, jamais poderemos contemplar a Deus sem sermos consumidos. A melhor preparação que devemos fazer é reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Deus e reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Mas além disso, entendendo que Cristo já estava falando para pessoas que já haviam realizado isso, ou seja, então o que Cristo está falando aqui tem a ver com o segundo passo, e não com o passo primeiro, não com o passo anterior. O passo anterior os seus discípulos já haviam dado, já haviam entregue a sua vida a eles, já havia reconhecido que eram pecadores e que, portanto, Cristo deveria reinar, dirigir, governar a vida deles, sendo o Senhor e sendo o seu Salvador. E o que Jesus vem agora dizer, que ele tenha respeito, diz respeito à nossa vida de santidade, a nossa vida de diante de situações adversas, temos toda a condição em nosso coração, em nossa alma, de abandonar o erro e abraçar aquilo que tem a ver com o Evangelho, com a vontade de Deus. Porque é em meio a situações adversas que a provação se agiganta na nossa vida, na nossa história. Quando está tudo indo a mil maravilhas, é muito fácil andar no caminho do Senhor. Mas quando as coisas se avomulam, se intensificam em adversidade, nós somos expertos em encontrar caminhos que não são os caminhos de Deus. E é nessa situação que Cristo está dizendo, então, vigiem, orem, porque a situação, quanto mais próximo da consumação, mais dura, mais difícil se dará. E diante disso, mais intensamente, vocês deverão se entregar a uma vida de dependência ao Pai. É interessante a gente perceber que o próprio Jesus, diante da intensificação de adversidade, também intensificou a sua vida de oração. Diante de uma eminente ira de Deus que se derramaria sobre a vida, sobre os ombros, sobre a cabeça, sobre o coração de Cristo, diante de um sentimento, diante de antever essa ira que cairia sobre ele, e então já sofrer antecipadamente pelo cálice da ira que seria entornado sobre ele, ele começa a viver então ali toda a situação de agrura, toda a situação de horror da ira de Deus que seria derramada sobre ele. Ou seja, uma grande adversidade o envolve. E quanto mais essa adversidade ia se intensificando, mais Jesus também intensificou, ampliou a sua oração. Isso está claro aqui no texto. No Getsemane. O Getsemane é o anticalvário. O Getsemane é a sala de espera da ira de Deus para o Filho. O Getsemane, um lindo jardim, se transformou exatamente na sala de espera do maior horror que qualquer pessoa poderia viver. Ou qualquer pessoa jamais poderia suportar. E foi ali naquela sala de espera que Jesus começou a sentir a ira de Deus pelo meu pecado,
a ira de Deus pelo seu pecado. E então, por conta disso, veja o que o texto diz no verso 44. E estando, 22:44, e estando em agonia, orava mais intensamente. Quando a agonia se apoderou de Cristo, a adversidade intensa envolve o Salvador. O recurso que ele utilizou, querido, foi orar mais intensamente. E é por isso que ele está ensinando a mim e a você a orar, a vigiar, para que possamos então ter toda a condição de escapar. Escapar aqui, querido, é não cair. Escapar aqui, querido, é continuar dirigente, é continuar debaixo do senhorio de Cristo. Escapar aqui, querido, é mesmo diante da pressão, mesmo diante da situação mais alarmante, diante da situação mais dura e difícil, nós continuamos firmes, entendendo que nós não podemos abrir mão de honrar e glorificar a Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos então, a todo tempo, orar, vigiar, depender de Deus. Vamos esperar os dias se aproximarem ainda mais. Querido, eu quero dizer para você, nós já somos a geração dos últimos dias. Não espere mais para depender de Deus. Não espere mais para intensificar a sua vida de oração. Não espere mais, querido. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, se você não vigiar, se você não tomar esses cuidados, veja o que diz o verso 34, 21:34. Acautelai-vos, atentem-se por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Se você não intensificar a sua oração, se você não vigiar, é isso que vai acontecer, o seu coração vai ficar sobrecarregado, e as consequências disso vai ser que você vai escorregar, não vai conseguir escapar, e vai se ver então em situações de pecado, de pecaminosidade, orgia, embriaguez, preocupações com este mundo, ou qualquer outro tipo de pecado, te afastando, querido, de uma vida de alegria pela salvação que Deus já te concedeu em Cristo Jesus. E Deus não quer ver você com um grande presente nas mãos, a sua salvação, mas triste. Deus quer ver você regozijando, mesmo em meio às lutas, passando por elas, ainda que sentindo as dores, mas feliz por estar honrando e engrandecendo o nome do seu Senhor e do seu Salvador. Como está a sua vida? Como é que você tem vivido os dias atuais? Nós estamos vivendo os últimos dias. Já somos a geração dos sinais. Somos a geração chamada para vivermos então precaução, atenção, vigilância. Como está a sua vida de oração? Você tem intensificado a sua vida de oração? Se não fez isso, aprenda
com Cristo, porque diante das lutas, e elas se avolumam e se agigantam cada dia mais, é isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus maravilhoso, porque o Senhor não nos deixa sem direção. Pelo contrário, ó Pai, o Senhor nos dá na Tua palavra, ó Pai amado, tudo aquilo que nós precisamos saber para que vivamos os nossos dias, ó Deus, sabendo onde, ó Pai amado, caminhar, onde, ó Deus, colocarmos os nossos pés, ó Pai, para que não venhamos escorregar, escapar, sair da Sua presença. Obrigado por isso, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para os nossos dias e lê-lo, de maneira a entender, ó Pai amado, que de fato a cada dia que passa, mais próximos estamos, ó Deus, da iminente volta de Cristo Jesus, da volta gloriosa do Seu Filho, Pai. E ajuda-nos a entender, ó Deus, que o mundo, ó Pai amado, tem armado ciladas e mais ciladas, ó Pai. Ó Deus, o sistema em que vivemos tem nos feito, ó Pai amado, muitas vezes, ó Deus, a nos acomodar, a entender que tudo está indo a mil maravilhas, ou pior ainda, Deus, tudo está melhorando mais e mais, ó Pai. E isto é uma cilada de Satanás, porque tem levado as pessoas a entenderem que não precisam vigiar, que não precisam intensificar a sua dependência, a sua vida de oração, Pai. Muitos têm ficado assim, Deus, à mercê, ó Pai, de viver, Deus, sem força, sem condições de dizer não para o pecado. Porque, Deus, não se atentam à Sua ordenança. Ajuda-nos, ó Pai amado, a não agirmos de maneira, ó Pai amado, a desprezar as Tuas ordenanças, os Teus conselhos, os Teus justos caminhos para a nossa vida. Abençoa-nos para que sejamos um povo de oração, um povo, ó Deus, de dependência, para que quando, ó Deus, as tentações, as adversidades se agigantarem, possamos ter toda a condição no Senhor para continuarmos firmes diante de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem. É isso que Deus quer de mim e de você. E que bom que você veio para intensificar a sua vida de oração hoje.